Nessa noite eu quero ministrar a vocês uma mensagem que tem o título: O inimigo de nós é o eu. Eu quero que você repita essa frase. O inimigo de nós é o eu. Quem aí está do lado da sua esposa? Seu esposo? Eu quero que você olhe para o lado agora e diga: o inimigo de nós é o eu. Essa risada está dizendo algo, né? É o eu, alguns disseram. O inimigo de nós é o eu, é o eu, é o eu. Apontaram todos os dedos possíveis para o lado. É exatamente disso que eu estou falando. Uma visão que por vezes nós temos sobre o outro ser o problema, o foco, o centro do conflito. É interessante que nós é uma palavra que representa a coletividade, e o eu é um pronome pessoal que fala sobre o indivíduo. Usando essa ilustração do casamento, o casamento é a união de indivíduos, e dentro do propósito estabelecido por Deus, dois se tornam em uma só carne. Como eu gosto de explicar para quem vai casar, esse tornar-se uma só carne, fala sobre compartilhar, não é abandonar a sua individualidade. A partir do momento em que você casa, você permanece tendo desejos, vontades, pensamentos próprios. Portanto, o casamento não anula individualidades, mas traz a necessidade de compartilhar. Compartilhar o quê? Sonhos, compartilhar o tempo, compartilhar a amizade, os sentimentos, compartilhar o coração, compartilhar boletos. Aleluia, glória a Deus. Alguns aqui acabaram de lembrar, né? Eita, amor, tem aquele boleto para a gente pagar amanhã. Isso aí, casamento envolve compartilhar tudo. E não tem como você jogar embaixo do tapete. Porque ou você compartilha a vida, ou então, mais cedo ou mais tarde, o que vai para debaixo do tapete aparece e causa muito, mas muito transtorno mesmo. A relação entre família, e especificamente aqui a relação entre igreja, a relação coletiva do nós, por vezes é afetada por individualidades, pelo eu que quer se sobrepor ao coletivo. Todas as vezes em que somos egoístas e colocamos a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso pensamento acima do coletivo, nós causamos dano e destruição. Quando você quer impor a uma coletividade um pensamento que não é aplicável a todos, consequentemente você está causando danos e sofrimentos. E é importante nós pensarmos sobre isso na perspectiva da igreja, exatamente porque a igreja de Jesus nos seus primeiros dias, ela estava enfrentando diversos desafios com a sua expansão. Todo crescimento gera desconforto, sim ou não? Muito, né? Em todo desconforto é necessário adaptação. Diante dessa necessidade de adaptação, como iremos reagir? Atos capítulo 11, a partir do versículo 1, tem algo interessante sobre isso. Olhe para a sua Bíblia agora. Logo chegou aos apóstolos e a outros irmãos da Judeia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas, quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo: você entrou na casa de gentios e até
comeu com eles. Mantenha a sua Bíblia aberta, mas feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós precisamos da clareza para compreendermos a revelação da palavra do Senhor, precisamos da direção do Teu Espírito Santo. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, segundo a Tua vontade nessa noite. Em nome de Jesus, torna os nossos ouvidos abertos e sensíveis para entendermos a palavra do Senhor e para nos rendermos ao propósito que somente o Senhor estabeleceu. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. É interessante quando nós lemos esse capítulo 11 que nós percebemos que já no primeiro século existia uma rede que compartilhava informações rapidamente. Uma coisa que nós enxergamos em Atos por 2 vezes é que as informações do que estava acontecendo num lugar chegava rapidinho em outro lugar. Por exemplo, lá no capítulo 8, versículo 14, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. É outra situação onde os apóstolos recebem a informação em Jerusalém. Jerusalém era a sede, a central da igreja de Jesus. Lá estavam os apóstolos, como que coordenando o avanço do evangelho, dentro do que era possível conhecer e coordenar. E rapidamente chegou até eles a informação daquilo que nós lemos e estudamos no capítulo 10. Quem aí acompanhou a pregação do capítulo 10? Foram 3 pregações do capítulo 10. Maravilhoso, um capítulo maravilhoso da Bíblia, que mostra exatamente o que? Um centurião romano, que era responsável por cuidar de muitas pessoas, Cornélio, ele ouviu uma voz de um anjo, que lhe trouxe uma direção sobre a necessidade de buscar Pedro em Jope. Deus se revelou a Cornélio através de um anjo. Deus também falou com Pedro através de uma visão, dizendo que ele deveria ir a Cesareia, se encontrar com Cornélio, para então pregar a palavra a ele. Diante disso, Pedro foi, pregou o evangelho, pessoas se renderam a Cristo. Nesse momento em que ele estava pregando o evangelho, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Acontece aquilo que é chamado de Pentecoste gentílico, o momento em que gentios receberam do Espírito Santo e foram cheios da presença de Deus. E naquela hora, então, houve uma conversão grandiosa de gentios. Diante disso, os apóstolos, os discípulos que estavam em Jerusalém, receberam essa notícia. Mas muitos deles ficaram perplexos, não exatamente porque os gentios estavam aceitando o evangelho, mas porque Pedro entrou na casa dos gentios e sentou à mesa para comer com eles. É uma questão cultural. Para um judeu, entrar na casa do gentil e comer com eles era algo inconcebível. É mais ou menos o seguinte: tem algum gremista aí? Gremista? Pense você, gremista, ir num jogo do Inter, sentar na torcida do Inter e torcer pelo Inter. Alguns aqui quase, chega, saíram correndo do culto. Não aceita, né? É uma questão de cultura. O gremista, ele vai torcer só para o time dele. Ele estabeleceu aquilo. Essa é a realidade de alguém que está com uma cultura impregnada, um valor muito certo. Os judeus, eles tinham essa convicção, e diante de um apóstolo que foi aos gentios, e esteve muito perto, houve uma grande disputa. A palavra crítica, que foi o que eles fizeram com Pedro, é uma palavra que fala sobre separar. Ou seja, eles colocaram para Pedro a possibilidade: ou tu fica aqui com os gentios,
ou tu fica aqui com os judeus. Ou esses gentios participam da circuncisão, ou então eles não podem conviver contigo. E sabem, meus irmãos, isso mostra uma realidade que não acontecia somente na igreja primitiva. Até hoje, disputas de ego enfraquecem a unidade da igreja. Até hoje, quando alguém estabelece a sua verdade acima da verdade de Deus, a coletividade acaba sendo enfraquecida. De uma forma clara e direta, no momento em que nós tentamos impor sobre os outros pensamentos que nós temos, baseados em nossas experiências, nós estamos causando um dano. Por exemplo, vemos isso dentro de um culto. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu não concordo com essa música que o louvor está cantando. Qual, meu irmão? Santo, 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 só repete santo, que é isso? Que negócio é esse, ficar falando santo, santo, santo? Chega disso, não tem criatividade, coloca outra música, coloca mais letra, o que é isso? Aí eu falei, mas meu irmão, santo, santo, santo não é para você, é para Deus. O culto não é para você, é para Deus. E essas declarações de adoração estão centradas nele. É óbvio, existem diferenças de gostos musicais. Eu até acho que alguns por aí são um desgosto musical, mas está tudo bem, né? Cada um vai ter o seu gosto musical. Mas dentro da coletividade, vai ter uma música ou outra que talvez não seja exatamente a música que você gostaria de cantar. Mas faz o seguinte, no teu culto individual na sua casa, coloca as músicas que você gosta. No culto coletivo, aproveita a beleza do mosaico que é a igreja do Senhor Jesus e adora a Deus em unidade. Talvez aprendendo a se expressar em adoração com seu irmão, talvez aprendendo com a canção diferente que outro proporciona ao Senhor, porque as coisas não precisam ser cópias iguais para exaltar a Deus. Não precisa ser igual ao seu pensamento, ou a forma como você faria, ou a forma como você enxerga. A igreja é uma coletividade, e na coletividade nós temos diferenças, inclusive na ministração do louvor, da pregação. Todas essas diferenças, elas servem ao mesmo reino, ao mesmo Senhor. Inclusive nós aprendemos algo sobre a liturgia do culto. A liturgia é uma consequência da teologia mais cultura. Por exemplo, a nossa cultura envolve um tempo de adoração de mais ou menos 30 minutos. Mas não sei se vocês viram, alguns irmãos estão adorando a Deus lá em Uganda. Vocês viram o grupo pequeno que começou lá? Vocês viram? Semana passada nós mostramos aqui a adoração que está acontecendo. Enfim, grupos pequenos, igrejas reunidas nesses países. E um detalhe, tá? Já ouvi muitos missionários que estiveram na África e disseram: o tempo de louvor, adoração dura em torno de 2 horas ou 3 horas. Quem pode dizer um amém aí? Amém. Aí você diz, uau, 2 horas cantando. Os instrumentos não são os mesmos, a forma de adoração não é a mesma, mas você tem cultos dessa forma acontecendo em outro continente. E aí você diz, não, esse culto não é bíblico. Como assim? É uma expressão cultural de adoração, isso envolve a forma como esse povo adora a Deus. Liturgia é consequência de teologia mais cultura. Quando nós percebemos a beleza da igreja do Senhor Jesus, precisamos entender, existirão divergências. Diante disso, é importante nós percebermos o impacto das divisões no meio da igreja.
quando esse grupo chamou Pedro e se opôs de forma veemente, expressou uma coisa muito séria: exclusivismo. O que é o exclusivismo? Uma visão de que somente o meu grupo é o certo. A minha ideia precisa prevalecer. O que eu desejo é o que deve ser seguido. No momento em que esse grupo da circuncisão abordou Pedro, eles estavam declarando para Pedro: você está fora da igreja, você está fora da comunhão, da unidade, da visão que está sendo estabelecida. Esse exclusivismo, ele é muito perigoso. Além disso, outra coisa que nós também percebemos é uma esperança em nossas versões de fé. No momento em que estamos promovendo essa divisão, aquilo que estamos acreditando está sendo colocado como absoluto para todos e em todas as circunstâncias. Ah, que perigo que há em querer impor sobre o outro a forma como eu vivo. Impor sobre o coletivo desejos que eu tenho. E ainda existe um desmembramento do corpo. E o que é o desmembrar do corpo? Tolir, cortar, separar, desprezar alguém que poderia estar em comunhão. Os gentios que estavam sendo desprezados da comunhão, o Pedro que estava sendo questionado por almoçar, jantar, enfim, por se alimentar com os gentios, todos esses estavam sendo separados da comunhão, mas não por motivos lícitos, tão somente por ideias que eram estabelecidas pelos próprios judeus. Aquilo que estava no coração deles estava promovendo desarmonia. E aqui nós entendemos algo muito importante. A diversidade é um dos assuntos que mais tem sido debatido nos nossos dias, né? Você ouviu muito, inclusive nas Olimpíadas, diversidade. O mundo fala muito sobre diversidade, mas a grande verdade, meus irmãos, é que não sabe como desenvolver a harmonia. Não existe diversidade onde você está querendo impor um ponto de vista, mas o que nós aprendemos à luz da palavra de Deus é que a igreja do Senhor promove a harmonia, porque ela chama pessoas distintas, de lugares distintos, com histórias totalmente diferentes, e une essas pessoas num único lugar, com um só propósito, com um só coração e caminhando na mesma direção. A harmonia que é produzida pela igreja do Senhor é o que nós percebemos como consequência daquilo que carregamos como mensagem. Afinal de contas, não estamos aqui lutando para reconhecer quem é superior um ao outro. Ah, eu vim primeiro, eu tenho mais direito, eu estava antes na família. Ou ainda, os outros não têm o conhecimento que eu tenho. Quem sabe alguns usam a carteirada para dizer: olha, a cadeira que você está sentado fui eu que comprei, fui eu que fiz esse chão, ou coisas do gênero que nós podemos querer utilizar para se impor ao outro, quando na verdade essas coisas não deveriam nos separar. Viver igreja é ter relacionamento com Deus, mas também com os nossos irmãos. Amém? Nós precisamos andar em harmonia, em unidade. Não podemos estar sob o mesmo teto brigados. Não podemos estar sob a mesma igreja brigados. Afinal de contas, nós amamos mais as pessoas do que as estruturas. Amamos mais uns aos outros do que as coisas que conquistamos. E o que é essencial são esses relacionamentos.
É por isso que nós vemos nessa história de Atos capítulo 11, o apóstolo Pedro caminhando em direção à resolução desse conflito. Se você é uma pessoa que está vivendo algum tipo de conflito relacional, entenda, você não deve se esconder, fugir, ou deixar de lado esse conflito. Você precisa resolvê-lo. Olha o que Pedro fez, versículo 4. Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Detalhe por detalhe, tintim por tintim, Pedro contou. Versículo 5. Eu estava na cidade de Jope, e enquanto orava, num êxtase, eu tive uma visão. Visão é uma manifestação divina, que trouxe a Pedro uma clara orientação. Algo semelhante a um lençol grande foi baixado do céu, preso pelas 4 pontas, vindo até onde eu estava. Esse lençol, ele simboliza a igreja que está separando um período do outro, o início de uma nova era. Versículo 6, quando olhei dentro do lençol, vi toda espécie de animais domésticos e selvagens, répteis e aves. E ouvi uma voz dizer: levante-se, Pedro, mate e coma. Para quem estava aqui na pregação no capítulo 10, esses animais eram considerados impuros. E a voz disse para ele: envolva-se com aquilo que é considerado impuro. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Deus, de jeito nenhum. Eu não me envolverei com essas pessoas. Não me envolvo com essa gentalha. Mas olha só o que o texto continua dizendo. Versículo 9. Mas a voz do céu falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. Deus é aquele que transforma o impuro em puro. Deus é aquele que dá vida a um morto. Deus é aquele que transforma a história do ser humano. Isso aconteceu 3 vezes. A repetição é um sinal de que Deus está enfatizando uma orientação. Isso aconteceu 3 vezes antes que o lençol, com tudo que ele continha, fosse recolhido ao céu. Nesse momento, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem nada questionar. Esses 6 irmãos me acompanharam e logo entramos na casa do homem que havia mandado nos buscar. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito: envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Esse detalhe não estava no capítulo 10, para quem lembra. É um detalhe novo que mostra: Pedro foi chamado para pregar a salvação. E havia essa expectativa da casa de Cornélio de ouvir essa pregação. Versículo 15. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ah, que coisa maravilhosa! Como é precioso ouvir essa descrição de Pedro. Afinal de contas, 3 vezes isso é repetido em Atos, essa mesma história. E por que essa repetição? Foi falta de inteligência, conhecimento, de criatividade?
do autor dessa linda carta, desse lindo livro? Não. Essa repetição mostra como Pedro estava disposto a resolver o conflito que estava sendo gerado no meio da igreja. Primeiramente, uma coisa que fica clara nesse texto é que para resolver um conflito é necessário discernir a causa, a razão daquela disputa. O que é que está motivando esse problema? Isso é muito importante para todos os nossos relacionamentos. No dia em que enfrentamos algum tipo de conflito, precisamos saber por que estamos brigando. Aliás, alguma vez você já chegou naquele ponto de pensar, nós estamos brigando, mas por que mesmo? Já aconteceu? Você precisa avaliar, porque às vezes alguns conflitos dentro do relacionamento estão sendo gerados por hormônios que estão alterados. Sim ou não, gente? Com o homem ou com a mulher, acontece. Qual é a razão dessa disputa? Pense sobre isso. Nesse caso especificamente, era uma questão teológica. Era uma convicção de fé. Os gentios eram considerados uma segunda classe. A comunhão com eles não era recomendada. E essa é uma disputa muito importante, tanto que no capítulo 15 de Atos acontece um concílio para tratar dessa situação, tanto que o apóstolo Paulo posteriormente escreveu uma carta aos Gálatas e citou uma briga que ele teve com Pedro sobre esse assunto. Então, entenda qual é a razão, o motivo, por que nós estamos em conflito mesmo. Isso aqui vale para todos os relacionamentos. Segunda coisa importante, esteja disposto a esclarecer tudo o que está acontecendo. Tem alguém aqui que gosta de DR? Ninguém, né? Tem alguém aqui que precisa ter DRs? Sim, né? Quem tem relacionamento precisa discutir o relacionamento mais cedo ou mais tarde. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Lembra de jogar embaixo do tapete que acontece? Não dá certo. Nós precisamos resolver os conflitos, esclarecer. Pedro foi minucioso. Ok, vocês, judeus, estão me criticando porque eu sentei para comer com um gentio. Agora eu quero que vocês sentem, porque vocês vão ter que me ouvir. Eu vou explicar para vocês tudo o que aconteceu. Nós precisamos resolver os conflitos esclarecendo as nossas dúvidas, as nossas questões. Isso é fácil? Não. Ah, como é difícil sentar para resolver conflitos, não é mesmo? Aquelas conversas duras que por vezes nós adiamos, elas são essenciais para a manutenção dos relacionamentos. Talvez hoje à noite, quando você chegar em casa, ao invés de um jantar romântico, você vai ter que ter uma boa conversa com a sua esposa. E se isso for, ou se essa atitude for a necessária para salvar o seu casamento, faça isso, meu irmão, porque é muito mais importante do que viver uma aparência. Esclareça a situação. Ah, mas você tem alguma coisa no teu WhatsApp? Está aqui, meu amor. O WhatsApp está na tua mão. Mas especificamente sobre igreja? Ah, eu não estou concordando com o painel de LED. Eu não estou concordando com a música. Não estou concordando com o horário do culto. Eu não estou concordando. Podem surgir dúvidas, questionamentos. Nós somos indivíduos. Procure seus pastores para esclarecer suas dúvidas. Sente com a gente, nos chame. Nós estamos aqui prontos para esclarecer.
para conversar, para ouvir vocês. Quando surgem as dúvidas, não adianta tentarmos sublimar aquilo como se não existisse. Porque nesse momento nós estamos escondendo algo que por vezes se torna muito maior e pior, porque não é resolvido. Algumas vezes já, eu cheguei para irmãos queridos e pastores: ei, Roberta, aquela atitude sua foi alguma coisa comigo? Lembra, Roberta? Já fiz isso com ela. Aconteceu alguma coisa, eu falei alguma coisa, te desagradei, sei lá, nós somos irmãos e parece que você estava diferente. A Roberta: não, Rob, foi uma impressão sua. Não acontece isso? Ok, conversei, esclareci, está tudo bem. Na hora que você tem qualquer sentimento ou pensamento com o seu irmão, pergunta, conversa, esclarece. Essa é uma atitude madura, de alguém que preza pelo relacionamento. Casamento é assim. Não fica guardando 85 coisas para então sentar e conversar. Faz na mesma hora. Quando surge a situação, resolve. É importante nós nos dispormos a esclarecer e estarmos prontos a explicar todas as coisas. Quem se relaciona em amor não pode esconder nada, pelo contrário, precisa estar disposto a resolver os conflitos. Mas em terceiro lugar, algo muito precioso: submeta tudo ao exame minucioso da palavra de Deus. A Bíblia é o parâmetro. Lembra o irmão que veio questionar: santo, santo, santo? A pergunta que eu fiz para ele é: nós estamos ferindo as Escrituras na hora que estamos cantando santo, santo, santo? Não, óbvio que não. Portanto, o que estamos fazendo no culto é algo que talvez não agrade seu ouvido, mas não é algo pecaminoso. Por vezes, expressões de culto não agradarão a forma como você enxerga o culto. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: isso é pecaminoso? É contrário ao ensinamento das Escrituras? Se for contrário às Escrituras, nós precisamos abandonar. Porém, se não há prescrição bíblica contrária, precisamos nos submeter. Sempre a Bíblia é o parâmetro, é o instrumento de aferição que nos mostra como devemos viver. E é a partir dela que nós devemos determinar o que é agradável diante de Deus. Fale para a pessoa que sai do seu lado: esteja disposto a resolver todos os conflitos. Interessante que essa disposição apresenta uma atitude muito preciosa, que é amar o próximo. No momento em que resolvemos conflitos, estamos amando o nosso irmão. No momento em que nós nos dispomos a tratar as situações, estamos amando o nosso irmão. A prova de amor está na nossa atitude, nas nossas ações, muito mais do que nas nossas palavras. Um eu te amo é fácil de ser dito, mas para ser expresso em atitudes, isso precisa ser verdadeiro. Provar que ama dia após dia é algo essencial para resolver os conflitos. E é interessante que o próprio Pedro tinha algumas aversões aos gentios. O próprio Pedro tinha suas questões, mas no momento em que ele estava pregando para os gentios, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E meus irmãos, o que acontece no capítulo 10 é algo extraordinário, porque marca um novo momento na história da igreja, onde os gentios são testificados como um povo de Deus, primeiramente porque o Espírito é derramado sobre eles, também porque eles falam em novas línguas,
E ainda porque eles participam do batismo. Diante disso, o que você percebe, Deus, Ele está validando uma igreja que é multirracial, multicultural, um povo que une pessoas de diversos lugares. E era isso que os discípulos precisavam entender. Deus chama pessoas distintas. Na década de 70, alguns irmãos aqui vão lembrar disso. Na década de 70, existia uma grande separação entre igrejas. Especificamente na cidade onde meu pai morava, existia uma separação entre os pentecostais e os tradicionais. Meu pai frequentava a igreja presbiteriana. Ele, seus irmãos e mais alguns jovens amavam estudar a Bíblia e orar. E detalhe, a igreja presbiteriana, em sua maioria, é cessacionista. E naquela época, a igreja deles era cessacionista. Ou seja, eles acreditavam que os dons eram uma experiência para o tempo dos apóstolos. E os dons tinham cessado naquela época. Diante disso, eles começaram a orar, buscar a Deus, servir as pessoas, viver cultos de jovens. E nesse tempo de serviço, adoração, buscando a Deus, os dons do Espírito Santo começaram a ser manifestados no meio da igreja. E dentre esses dons, alguns começaram a falar em línguas, outros começaram a ter sonhos. E eles começaram a viver algo extraordinário, porque diversos jovens começaram a procurar a igreja e ter também essas experiências. Mas um detalhe, os irmãos que eram pentecostais ficaram sabendo dessa história. Qual foi a reação deles? Vocês que são presbiterianos não podem viver os dons do Espírito. E disseram, eles não vivem os dons espirituais. Por quê? Porque eles têm uma outra placa de denominação. Ah, meus irmãos, quem ama compreende que Deus é livre para atuar em pessoas diferentes, em lugares diferentes, de acordo com o seu propósito. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é exaltado através da beleza da sua igreja. Mas esse texto termina com o versículo 18, dizendo assim: ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Glória a Deus. Você entendeu o que aconteceu? A crítica que foi levantada no início do capítulo 11 foi respondida por Pedro. E então esses irmãos entenderam a posição de Pedro. E eles então tiveram seu coração quebrantado a ponto de parar de levantar objeções. Mas entenda, parar de falar nem sempre significa que o coração foi apaziguado. Tem gente que silencia, mas continua com o coração em guerra. Acontece ou não, gente? Infelizmente. Pararam de levantar objeções e louvaram a Deus juntos, reconhecendo: isso é obra de Deus, é Deus quem está fazendo isso, é Deus quem está realizando, nós não vamos nos opor. Não basta silenciar, é necessário louvar a Deus junto. Não basta parar de brigar, é necessário viver em unidade. Aliás, esse é um exercício para os relacionamentos. Quando está acontecendo alguma guerra, pega na mão dessa pessoa e começa a orar com ela para ver se a guerra não acaba na hora. Quantos e quantos conflitos de casais nós tratamos no gabinete pastoral, e uma das melhores ações para tratar isso é: gente, vamos orar junto aqui? Vamos dar mão, vamos orar junto? A oração é algo que quebranta nosso coração.
e nos faz entender as coisas da perspectiva de Deus. Se está acontecendo guerra, conflito, experimenta orar junto. No momento em que nós oramos, nós baixamos a guarda, nós quebrantamos nosso coração e nós reconhecemos, precisamos um dos outros. Por que nós estamos brigando? É necessário andarmos em comunhão, é necessário entendermos aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12, 12. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Alguns corintianos, alguns são palmeirenses. Até para os palmeirenses, gente, há esperança para vocês, amém? Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Existe a individualidade, gentil, judeu, escravo, livre, mas existe a unidade, um só corpo. Estamos unidos no mesmo Senhor. Vamos continuar com nossas individualidades, mas unidos no mesmo Senhor. Por quê? Porque a igreja é um lugar onde a monarquia do eu é destituída sob as bandeiras do Evangelho, para que o governo divino reine. No momento em que a monarquia do eu, ela é derrubada, nós reconhecemos o reino de Deus, que é quem deve governar sobre nós. Porque a intenção de Deus para a sua igreja é que ela seja uma comunidade de amor, de adoração e de serviço. Nós não estamos numa comunidade de disputas. Não, nós estamos reunidos para nos amarmos, para servirmos, para adorarmos juntos. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Nós precisamos entender o relacionamento que Deus estabeleceu para nós. Eu estava pensando sobre isso e lembrei de algo que aconteceu ontem. Ontem nós tivemos um futebolzinho aqui da Onda Dura. Quem participou do futebol ontem aí? Levanta a mão, quem participou? Aí, tem uns irmãos aí. Jogador, Jean, jogou muito. Urgel, esteve presente. Isso aí, importante é participar, Urgel. Valeu. Mas aconteceu, é assim que a gente cutuca o time adversário, entendeu? Mas aconteceu um lance bem inusitado, sabe? Eu recebi a bola na grande área do meu campo, e um irmão aqui da igreja chegou muito afobado. Eu não vou contar que foi o Charles. Ele chegou e eu dei um toquinho no meio das pernas dele. Quando a bola saiu assim na frente, eu olhei, eu vi o pastor Lipão correndo do lado e o Gabi correndo do outro. Peguei na mesma hora, eu dei um chute, meus irmãos, fiz um lançamento de uns 50 metros, quer dizer, 50 não, 100, talvez 200 metros mais ou menos, e foi incrível, porque eu usei a distância certa. O goleiro tentou sair na bola, mas não deu tempo, o goleiro estava cansado também. E o que aconteceu? Pastor Lipão entrou na bola, e quando ele entrou na bola, ele deu um totozinho e gol. Que golaço, né? Alguns dizem que a minha assistência foi o gol mais bonito do jogo, tá? Mas, enfim, o importante é que aconteceu o gol. Quando terminou o jogo, nossos amigos chegaram, aliás, já no intervalo, chegaram e disseram: pô, que legal, Rob, que assistência bonita. Obrigado, realmente, foi uma assistência bela. Só eu estava pensando uma coisa. Sabe o quê? Quando eu olhei o Gabi e o Lipão correndo, eu pensei: vou tocar para o Gabi. Mas o meu 3 dedos saiu meio 2 dedos. E ao invés de ir para o Gabi, foi na direção do Lipão. Eu estou confessando agora, gente. Eles não sabiam disso. E o Lipão foi e fez um golaço. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Nós estávamos com a camisa do mesmo time. Se o Lipão ou o Gabi iria fazer o gol, pouco importa. O gol
era do nosso time. Você está entendendo? O que é a unidade da igreja? Você vai servir, participar, amar. E não importa se vai aparecer mais um ou outro, se um vai ser mais conhecido ou outro. O que importa é que o nosso time esteja unido e faça gol. É para isso que nós somos unidos como uma família em Cristo Jesus. Para não lutarmos por impérios pessoais, mas para honrarmos um só Senhor que nos uniu num propósito. É por isso que Agostinho disse uma frase muito importante: no essencial, unidade; no não essencial, liberdade; e em todas as coisas, amor. Nós somos chamados a amarmos uns aos outros, em tudo. Se o amor for o parâmetro dos nossos relacionamentos, perdoaremos pecados uns dos outros, suportaremos as diferenças e serviremos com dedicação e excelência. Mas tudo que é construído sobre outra base que não é o amor, acaba perdendo força. Por isso, quero chamar você hoje a resolver os conflitos que existem no seu coração. Nós somos chamados pelo Senhor para adorarmos a Ele em unidade. Uma igreja unida, ela realiza coisas extraordinárias. Inclusive, você não pode perder a mensagem da semana que vem, que você vai entender o que uma igreja unida realiza. Mas enquanto não chega a semana que vem, hoje, resolva seus conflitos. Aí onde você está, feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Existe alguém aqui que precisa resolver conflitos? Eu quero que no seu lugar você levante uma de suas mãos. Se você reconhece, eu preciso resolver conflitos, levante uma de suas mãos aí no seu lugar. Amém, amém, amém. Você que precisa estabelecer a paz em seus relacionamentos, levante uma de suas mãos. Amém, meu irmão. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, coloco diante de Ti essas pessoas que precisam viver paz, que precisam se reconciliar, que precisam perdoar e resolver conflitos. Eu oro para que o Senhor esteja ministrando sobre a vida de cada uma delas, que eles lembrem dessa palavra e que eles coloquem em prática tudo que o Senhor ministrou aos seus corações nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus, promove reconciliação, restauração dos relacionamentos. E se alguém há uma crítica à forma como estamos vivendo igreja, se alguém há, Deus, uma visão diferente, que o Senhor quebrante esses corações para que estejamos unidos num só propósito, naquilo que o Senhor estabeleceu. Eu peço que a graça do Senhor seja derramada sobre nós, para que vivamos a unidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Você pode ficar em pé, por favor? Por favor, se coloque em pé. E eu quero fazer um convite para cada um de vocês. Levante a bandeira da paz. Levante a bandeira branca, que simboliza a restauração de relacionamentos. Numa guerra, quando alguém levanta a bandeira branca, essa pessoa está sinalizando cessar fogo. Chega de guerra, chega de disputa, chega de ofensa, chega de briga. Eu quero viver a paz. Talvez você precise comprar uma bandeira branca para a sua casa. Se for necessário, compra mesmo, faz isso. E pega literalmente a bandeira e chacoalha. Ei, amor, chega, vamos parar de brigar.
Talvez você precise acenar com essa bandeira no seu grupo pequeno. Está tendo conflito e choque. Faça isso, levanta a bandeira da paz, senta, conversa, esclarece, resolve. Está resolvido, glória a Deus, bola para frente. Se existe algo na área onde você serve, nos relacionamentos aqui dentro da igreja, resolva isso, meu irmão. Essa mensagem pode ter sido bem diferente do que você esperava hoje, mas era exatamente o que nós precisávamos entender como igreja: a necessidade da resolução de conflitos, para continuarmos em paz, vivendo o propósito que Deus estabeleceu para nós. Estenda a sua mão como quem está recebendo. Pai, eu oro pela igreja do Senhor, o teu povo que se reúne nesse lugar e que chama pelo seu nome. E eu peço para que o Senhor promova a unidade no meio da sua igreja, em todas as áreas. No nome de Jesus, quebranta os corações, remove o orgulho, a indiferença, a apatia. Remove, Senhor, qualquer sentimento faccioso e promove entre nós uma unidade verdadeira, uma unidade que está além de palavras, uma unidade de coração, porque nós somos um só povo, unidos por um só Deus, no mesmo propósito, para glorificarmos o nome santo do Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos encha com o teu amor, com a graça que há em Cristo Jesus, e que a consolação do Espírito do Senhor tragam à igreja do Senhor a certeza de que devemos andar unidos na mesma direção para a glória do teu nome. Eu oro por isso, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.